Alô, alô, quarentenadinhos e quarentenadinhas. Como é que vocês estão hoje? Todo mundo bem? Todo mundo legal? Todo mundo são, saudável? Bem, a aula de hoje vai ser sobre iluminismo e sobre um brother que chama Descartes. Descartes era um cara muito louco e ele é o cara que fez aquela frase que talvez vocês já tenham escutado falar: penso, logo existo. Olha só que loucura, como assim penso, logo existo, né? A aula passada foi do quê? Foi de filosofia renascentista. E vocês já viram com o Maquiavel como é que a galera estava parando de curtir um pouco os dogmas da igreja, que a igreja dizia como que a vida deveria ser, como que a vida era e etc. Mas mais principalmente estava criticando a autoridade da igreja, o argumento de autoridade que a igreja mandava. Então a gente tem a reforma protestante, por exemplo, com o Lutero. A gente tem várias coisas que vão diminuir a autoridade da igreja. O Maquiavel, por exemplo, tem lá aquela coisa da ética política versus ética cristã, que um rei, né, um governante não pode ser um cristão tão bom, porque senão ele põe a cidade em risco, ele põe seus súditos em risco e tal. Enfim, aí beleza. Aí agora a gente chegou no modernismo, ou então no iluminismo. O que é isso? Vamos ver. Iluminismo é a era das luzes, né? Às vezes a gente chama de a época da razão, mas a gente vai ver que não é exatamente a era da razão, é a era do esclarecimento. Essa é a melhor palavra para dizer, melhor do que a época da razão. Talvez a época da ciência, porque durante o iluminismo a gente tem uma guerra entre os racionalistas e os empiristas, que é a galera da sensação. Não é a aula de hoje. Enfim, iluminismo vem de uma palavra alemã que quer dizer Aufklärung. O que é o Aufklärung? É o esclarecimento, iluminar, daí que vem iluminismo. São ideias claras e distintas, não são ideias turvas que você não sabe muito bem e tal. E nesse processo de esclarecimento, ele vem vinculado a um processo de crítica às autoridades, de crítica ao já estabelecido, às tradições e etc. Não crítica, mas pôr ele a testes, não simplesmente aceitá-lo. Porque a tradição e essas coisas começaram a ser vistas como coisas atrasadas. Então, por isso, a época moderna, o iluminismo, queria modernizar a sociedade. O cara que deu esse nome, Aufklärung, iluminismo, esclarecimento, é o Kant. O que o Kant entendia exatamente por esclarecimento? Ele vai dizer que é a saída da menoridade. Então, a passagem para a maioridade, que é ficar esclarecido. E a maioridade é quando você se torna responsável por você mesmo. Você não precisa mais, o Kant dirá, do padre, do pastor, do político, porque você é maior de idade, você toma as decisões, você é responsável. A maior parte das pessoas não quer ser responsável, então deixa, né, para os outros as suas decisões, os outros que decidam por mim. E isso de abandonar, né, o tudo de tradição e começar a seguir somente aquilo, as leis que você conseguir entender, o esclarecimento, as leis de verdade, né, a ciência, você acaba criticando alguma delas. Então tá. O iluminismo, então, frisar bem isso, buscava o esclarecimento, a modernização, abandonar todas as formas antigas. E o que acontece? Antigamente, na época medieval principalmente, você tinha a autoridade muito forte das coisas. E aí você começa a ter a América, a descoberta da América, você começa a ter contato com outros povos, e as certezas da Europa vão acabando. Você não é mais
o homem o centro do universo, mas a Terra que gira em torno do Sol agora. A Terra não é mais plana, mas é redonda. Enfim, redonda. Vale a pena frisar. E aí, é uma época de muitas incertezas, em que as pessoas estavam muito céticas, não tinham certezas de nada. Até que vem o Descartes. Vamos retroceder um pouquinho antes. Falar mais um pouco sobre o iluminismo. O que ainda falta falar sobre ele? O iluminismo, então, quando ele vai criticar as autoridades, ele vai criticar a autoridade do Papa, mas também vai criticar a autoridade do rei, da aristocracia. Porque vamos agora ter um jeito esclarecido, um jeito moderno, não esse jeito atrasado, né, de governo, por nascimento. Tem que ser um jeito moderno, um jeito esclarecido. Então, eles vão ser a favor das repúblicas, a gente vai ter Revolução Francesa, vai ter a independência dos Estados Unidos, tudo isso é meio junto lá com o iluminismo, mais ou menos. Algumas coisas vieram antes e tal, mas a gente pode... Eu aqui tô botando no mesmo sacote, mesmo pacote, mesmo saco, pacote, sacote. Então, assim, a gente vai valorizar, durante o período iluminista, o indivíduo livre e autônomo. A gente vai ter vários contratualistas e tal, então não é mais um indivíduo dominado, não é mais um indivíduo enganado, dominado pela igreja, dominado pelo rei, pelos mitos e tal, pela tradição. É um indivíduo racional que vai chegar ele mesmo às verdades, mas não vai aceitar de outros, então é um indivíduo livre e autônomo. A gente vai ter a valorização das ciências frente às crendices e etc, né? Que era assim que os iluministas viam, por exemplo, muitas coisas das religiões, como crendices e tal. E vão valorizar as repúblicas, que é uma forma de governo mais moderna do que a aristocracia. Vão criticar todas essas formas de governo atrasadas de acordo com eles. Essas formas de governo, de determinada maneira, vão começar a deixar de fazer sentido, entendeu? Elas não vão conseguir mais se justificar. Ok, agora a gente vai chegar no Descartes. O que o Descartes fala? Descartes é considerado o início, mais ou menos, do iluminismo. Ele buscava uma certeza. Como assim uma certeza? Eu falei que era uma época de muita incerteza, né? De muita... Como é que é a palavra? Deixa eu pensar aqui. De muita desconfiança. A galera não confiava mais nas coisas. Tudo que todo mundo achava que era verdade, o homem ser o centro do universo, todas as certezas foram indo quebradas e abaladas. O que o Descartes quer é, de volta, uma certeza indubitável, para a partir dessa certeza garantir a ciência, garantir que a gente conhece o mundo. Então tá, como que ele vai achar essa certeza que não dá para duvidar? Ele vai através do que a gente chama de dúvida hiperbólica, ou então de meditações metafísicas, meditações cartesianas e tal. Descartes teve muitas contribuições no campo da matemática também. A gente tem o plano cartesiano e esses bagulhos assim. E vamos ver então o que é a dúvida hiperbólica, ou então a dúvida cartesiana, né? Descartes duvidava de tudo. Primeira coisa que ele duvida é das histórias que ele escutou. Pode ser que a Austrália nem exista, eu só li em livros, só escutei falar. Então é possível duvidar da existência da Austrália, não é impossível. Vou duvidar também de tudo que eu vejo e sinto, por aquelas razões clássicas da filosofia, né? O Sol parece pequeno, mas na verdade ele é muito maior do que o planeta todo. Os nossos sentidos enganam, os nossos sentidos são falhos, né? Então, a gente se engana com a nossa experiência. A gente achava que uma coisa era boa, mas na verdade não. A gente se engana com a nossa percepção. A gente percebe as coisas de um jeito, mas na verdade elas são de outro.
e etc. Então, com a primeira dúvida, que se chama dúvida dos sentidos, o Descartes vai dizer isso, que ele duvida de tudo que ele sente. A segunda dúvida, que ele não pode ter certeza em nada que a percepção dê para ele. A segunda dúvida chama dúvida do sonho. Ora, é raro, né? Às vezes acontece, mas normalmente, quando você tá dormindo, você não sabe que tá dormindo. Como eu disse, às vezes até dá pra saber, caraca, eu tô sonhando e tal. Tem uma galera que fala de sonho desperto, mas aí é um bagulho místico, meio louco. O bagulho normal é o quê? Você não saber que tá dormindo enquanto tá dormindo. Durante o sonho você não tem consciência. Ah, eu tô sonhando, isso é só um sonho. Senão ninguém se assustaria com um pesadelo, por exemplo. Ah, é só um pesadelo, eu vou acordar daqui a pouco, etc. A parada é que no sonho você não sabe que tá sonhando. Será que eu tô sonhando agora, então? Ou então pensa no maluco. O maluco tá delirando, né? Fantasiando. Enquanto ele tá delirando, fantasiando, ele também não sabe que ele tá delirando, fantasiando. Será que tudo é fruto da minha imaginação? Que eu tô delirando? Que eu tô sonhando com tudo isso? Será que eu tô dormindo? E na verdade eu acho que eu tô acordado? Enfim, será que é tudo uma ilusão? Essa é a segunda dúvida do Descartes, que se chama dúvida do sonho. Eu não posso distinguir o estado de vigília, né, que é o estado de estar acordado, do estado de dormindo. Eu não tenho consciência disso. Então, eu não posso ter certeza de nada que está à minha volta. Aí Descartes já duvidou de quase tudo, né? Ele não sabe nem mais se o mundo é verdadeiro, é real, ou se é tudo uma ilusão, delírio. As únicas coisas que ele ainda tem certeza é que, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4, ou então a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus, ou então que, por exemplo, os carecas não têm cabelo, porque ele não precisa nem ir lá ver, né, o careca, para saber que os carecas não têm cabelo. Porque faz parte do conceito de careca não ter cabelo. Essas coisas óbvias assim são verdades que não precisam da experiência, que não precisa a gente ir lá. Mesmo nos sonhos, os carecas não podem ter cabelo, porque senão eles não são carecas. Você não viu carecas, você viu cabeludos. Essas coisas incoerentes, ele ainda parece ter certeza. Por mais que ele esteja sonhando, né? A soma dos ângulos internos do triângulo vai ter 180 graus. Por mais que a humanidade nunca tenha existido, por mais que o Descartes nem tenha nascido, a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Podia nunca ter nascido nenhum ser humano que ia continuar dando 180 graus a soma da porcaria dos ângulos internos. Porcaria não é palavrão, eu posso falar aqui. No YouTube. Enfim. Então, o Descartes faz a terceira dúvida. Vamos recordar antes de eu falar. A primeira dúvida dos sentidos, segunda dúvida dos sonhos, e a terceira dúvida é o que ele vai chamar de gênio maligno, ou então de Deus enganador. Pode ser que toda vez que eu vá concluir algo, que eu deva necessariamente concluir, venha alguma pessoa, um ser sobrenatural, por exemplo, e me faz concluir errado. Então, como se eu fosse um boçal, tipo, eu vou tentar fazer uma coisa lógica, uma conclusão necessária, por exemplo, eu sou humano, todos os humanos morrem, logo eu vou morrer. Parece que eu posso ter certeza dessa minha conclusão a partir das minhas premissas, né? Eu vou morrer. Mas aí vem um gênio maligno e se interfere no encadeamento dos meus pensamentos, na continha, na lógica, e me faz errar na minha conclusão. Então eu não posso ter certeza nem das minhas conclusões. Eu não posso ter certeza de nada, porque na verdade eu errei. Eu fiz, tropecei. Eu não fiz a conta certa, alguma coisa faz eu errar e me atrapalhar. Esse é o gênio maligno, ou então o Deus enganador. Então agora, depois dessas três dúvidas, o Descartes não pode ter certeza de nada, nem das verdades matemáticas, nem de nada, nada mesmo, meu povo. Essa é a turma certeza que ele tem. Que aí é o bagulho mais bolado que existe, né?
Olha só. Então, tipo assim, do Deus enganador ou gênio maligno, eu não posso ter certeza do meu raciocínio. O meu raciocínio, né, quando eu vou fazer a conta, quando eu vou refletir, raciocinar, alguma coisa interfere e eu concluo errado. O que era para ser uma conclusão necessária, né, uma conclusão óbvia, lógica, não é. Na verdade, eu errei, me fez desviar e concluir uma coisa louca. O que o Descartes não pode duvidar? Que ele tá duvidando. Porque, ó, se ele duvidar que ele tá duvidando, se ele parar e pensar, ah, não tô duvidando não, na real eu tô fazendo outra coisa, eu tô só viajando, eu não tô duvidando, ele tá duvidando. Quando você duvida que tá duvidando, você duvida. Então, não importa, mesmo que ele duvide de duvidar, ele vai continuar duvidando. Então ele tem certeza de que ele duvida. A dúvida é inegável, é indubitável. E a dúvida é o quê? A dúvida é pensar. Então, ele tem certeza de que ele está pensando. Horas. Mesmo para negar o pensamento, ele tem que pensar. Ele tem que pensar, não estou pensando. Quando ele pensa, eu não existo, eu não estou pensando, ele está pensando. Então o pensamento é inegável. E o pensamento não existe. Existe alguém que pensa. O pensamento é propriedade de alguém. Tanto que você conjuga ele de acordo com o verbo. Eu penso, ele pensa, nós pensamos. Tem um sujeito dessa ação. Tem alguém que pensa. Não é só o pensamento solto louco por aí. Então o Descartes vai concluir. Penso, logo eu existo. Olha só que loucura. Ele não pode duvidar que ele pensa. Por quê? Mesmo para duvidar que ele pensa, ele precisa pensar. E disso ele conclui a existência dele. Ele conclui que ele existe. A existência dele é inegável. Ele está ali. Ele é o sujeito daquele pensamento. É ele quem está pensando. Então, mesmo para tentar pensar que ele não existe, ele existe. Penso, logo existo, é uma frase inegável. Você não pode duvidar que pensa. Porque para duvidar que pensa, você tem que pensar. Olha só, que loucura. Só que ainda o Descartes não provou o que é um troço muito importante, que é o mundo lá fora. Ele só provou que ele existe, que ele pensa. Ele não provou que existe nada lá fora, né? Para ele ainda pode estar sonhando, para ele ainda pode ser tudo mentira, né? Eita ferro! Só que aí, o que acontece? O Descartes provou que ele existe, né? Ele não pode negar a própria existência, porque para negar a própria existência, ele tem que pensar e aí ele percebe que ele existe. Só que ele ainda não provou um bagulho muito importante, um bagulho muito legal, que é o quê? Que é o mundo lá fora. O mundo real, o mundo que a gente vive. Para ele ainda pode estar sonhando, para ele ainda pode ser tudo enganação dos sentidos, tipo Matrix, ele pode estar conectado numa maquinazinha que faz ele pensar e ver o que a máquina quiser. O Descartes só provou que ele existe, ele não pode negar a própria existência, essa é uma certeza indubitável dele. Penso, logo existo. Mas e o mundo lá fora? Como é que fica, né? Ora, o Descartes vai partir do infinito. Olha só que coisa louca. Pro Descartes... Ah, perdão, esqueci de falar. Esse troço... Ah, eu tô delirando, é tudo fruto da minha imaginação, na realidade nada existe, tá tudo dentro da minha mente, da minha cabeça. Na filosofia a gente chama isso de solipsismo. É a ideia de que o mundo real, o mundo lá fora não existe. Só existe o mundo dentro da nossa cabeça, é tudo fruto da nossa imaginação, é tudo inventado. Para provar que existe um mundo lá fora, para fugir do solipsismo, o que o Descartes vai provar? A ideia de infinito. Tudo no ser humano prova pra gente a nossa finitude. A gente morre, a gente não vive para sempre, nós somos seres finitos, não infinitos. Não dá pra gente conhecer o universo inteiro, que o universo é infinito, uma hora a gente vai morrer. Não dá pra gente comer toda a comida do universo, porque uma hora a gente vai morrer, uma hora a gente vai explodir. Não dá pra gente contar até o infinito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque uma hora você vai morrer de velhice. Não dá pra gente conhecer tudo. Não dá pra gente fazer nada tudo. Porque nós somos seres finitos.
Então, da onde que vem a ideia de infinito? Não pode ter vindo da gente, porque tudo na gente mostra a nossa finitude. A ideia de infinito, então, tem que ter vindo de fora de mim. Não pode ter sido eu quem tiver a ideia de infinito. Ah, mas eu posso somar, né? Ah, eu vou somar lá lonjão com mais lá lonjão. E aí, mó lonjão, mó lonjão, mó lonjão. Caraca, mó distância zona, isso é infinito. Não, você no máximo tem a ideia de uma distância longa. Tipo uma régua, tu pode botar várias réguas. Mas a ideia de infinito, de nunca acaba, de eterno, de sempre e de nunca, nunca vai acabar, se estende para sempre. O sempre e o nunca, nada é dado pelo ser humano. Que o ser humano, o dia acaba, pra gente tudo muda, entendeu? A eternidade não aparece pra gente. Não pode ter vindo da gente, porque nós somos seres finitos. Então veio lá de fora, veio do mundo, veio de fora de mim. Aí o Descartes provou não só que ele existe, como existe um lugar lá fora. Como existe uma vida fora de mim, como o mundo é real. E aí, nisso que ele prova que existe o lá fora, que não é tudo fruto da imaginação dele, ele prova também a existência do mundo real, que as coisas existem, né? Então, beleza. Então, agora o Descartes tem duas coisas que ele não pode duvidar. Que ele é real, que ele é verdadeiro, que ele existe, e que o mundo é real, que o mundo é verdadeiro e que o mundo existe. Que não é tudo só fruto da imaginação dele. O último que resta para a gente explicar do Descartes são os 3 tipos de ideias que o Descartes vai dividir. A gente tem 3 tipos de ideias na nossa cabeça. A gente pensa em 3 tipos de ideias diferentes. O primeiro tipo de ideia é o que o Descartes vai chamar de ideias adventícias, que advém, que vem, né, da vida. Então são essas ideias que vêm da experiência e que normalmente são falsas e enganadoras, né? Ideias que vêm da experiência, como por exemplo o Sol. Eu sempre falo isso, né, meu povo? Já tá na hora de vocês saberem. O Sol lá, pequenininho, mas na real ele é grandão. São as ideias também que o Descartes vai dizer, além das ideias adventícias, as ideias fictícias. Uma ficção é uma ideia que não veio pela percepção. É uma ideia, né, que você juntou com outra. Uma ideia criada só pela sua mente. Então, por exemplo, a ideia de sereia é uma ficção. Você juntou a ideia de ser humano com a ideia de peixe e criou na sua mente a ideia de sereia. As últimas ideias, que são as mais importantes e difíceis de entender, são as que eles vão chamar de ideias inatas. Então, recapitulando, ideias adventícias, são ideias dos sentidos, ideias fictícias, ideias que você cria na mente, que é a mente que cria, e ideias inatas. Vamos lá. Inata quer dizer que parece já ter vindo antes de você nascer. Porque, por exemplo, o infinito, nada na vida da gente, nada na experiência, nada na percepção, nenhuma ideia adventícia vai dar pra gente a noção de infinito. Que a gente vai morrer, a gente não vai conseguir andar tudo. Então, não vem da vida. Vem, parece que então já estava na gente antes da gente nascer. Aí o Descartes, de quebra, né, só um pequeno parênteses, vai provar a existência de Deus e da alma, né? Porque foi Deus quem deu a ideia de, já que a gente não consegue descobrir o infinito na vida, porque nós somos seres finitos, pro Descartes quem deu a ideia de infinito foi Deus. Então olha só que loucura. Aí beleza. Por que acontece que foi Deus também? Porque o infinito tem que ser dado para mim por uma coisa infinita. Eu nunca vou ter a ideia de infinito, né, por algo que não é infinito. Eu nunca vou ter a ideia de infinito na experiência. Eu nunca vou ter a ideia de infinito olhando as coisas, porque essa coisa de nunca e de sempre tem que vir de algo que seja eterno também. Então é isso. Já que eu nunca vou poder descobrir o infinito na minha vida, eu nunca vou poder ver, eu nunca vou poder sentir, perceber o infinito, porque até as minhas faculdades de percepção são finitas, eu não consigo ver para sempre, eu não consigo cheirar para sempre, eu não consigo sentir o tato, né, para sempre escutar. Tem uma hora, né, que a gente para de escutar, não escuta o que tá rolando no Japão. Enfim. 3 tipos de ideias, então, são essas pro Descartes. Recapitulaçãozinha básica, meu povo. Iluminismo, quer dizer esclarecimento, né?
A época das luzes, de ter ideias claras e distintas, e a época de, teoricamente, tretar com a tradição, com a autoridade. Então vai ser uma época que vai se valorizar muito a ciência, em vez da espiritualidade, em descobrir o mundo físico, né? Vai tretar com a aristocracia, os reis, tipo Revolução Francesa. Vai tretar com outro tipo de autoridade também, que é a autoridade, já foi política, já foi religiosa. Qual a autoridade que falta? Ah, é a autoridade intelectual. Então não vai ter certeza nenhuma. O Descartes vai ser o cara que vai tentar achar uma certeza. Ele parece o cara que duvida de tudo, mas ele não é. Ele é o cara que gosta tanto da certeza que ele quer uma. Então ele vai tentar achar uma certeza absoluta, uma coisa que ele não possa duvidar. Ele duvida de tudo, através da dúvida metódica, né, da dúvida hiperbólica. Ele vai duvidar de tudo, ele não vai mais poder ter certeza de nada. Quando ele termina de duvidar de tudo, ele descobre a parada que ele pode ter certeza, que é o cogito, que é o pensamento, que é que ele existe. Aí ele descobriu, tem certeza que ele existe, mas ainda não tem certeza do mundo lá fora, da realidade. Aí ele vai bolar no infinito, vai ficar bolado com a ideia de infinito, vai falar, caraca, porque eu não posso chegar sozinho nessa conclusão de que as coisas podem ser infinitas. Então o infinito prova o mundo lá fora e prova a existência de Deus. Terminando com os 3 tipos de ideias. Adventícias, que são dadas pelos sentidos, normalmente estão erradas. Fictícias, ideias que você fabrica com a mente. E ideias inatas, que já vem com a gente antes da gente nascer. Nascer inata. É isso, meu povo. A aula que vem, então, a gente continua na Idade Moderna. Esses modernosos aí vão durar um tempinho, porque são muitos. A gente se vê, então. Fiquem bem, fiquem tranquilões. Até a próxima aula.